Oi, gente, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo aí, todos bem? Deixa eu diminuir a claridade, que é isso. Aumentar só um pouquinho aqui, que tá muito escuro também. Estamos nós aqui nesta noite para mais um vídeo do canal Espírita. Eu estou muito feliz, porque toda vez que o Espírito Santo me pede para trazer alguma coisa aqui, é bênção. Por quê? Porque são palavras que vão fazer muitos, não digo todos, muitos abrirem os olhos para a verdade que é e está em Jesus Cristo. Amém? Bom, para você que já é inscrito no canal, eu volto a dizer, vai lá, continua compartilhando, continua vendo esses vídeos. Eu peço encarecidamente para todo mundo, deixa o seu like, deixa aí um comentário, deixa uma pergunta, tá bom? E para você que está passando pela primeira vez aqui no canal, e pode estar se perguntando assim, mas por que o nome é Inspire-se? Muito simples, meu querido. Porque a inspiração para viver nos foi dada através do quê? Da mensagem da cruz. Jesus morreu e ressuscitou por nós, a mensagem da cruz. A cruz que nos libertou das leis, dos mandamentos dos profetas, né? Como diz Jesus. As leis dos mandamentos foram só até João. O pessoal não entende isso também, amém? E se você sentir no seu coração de se inscrever no canal, inscreva-se. Estamos com 199 inscritos. Falta apenas um inscrito para 200 e eu vou ficar muito feliz. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que são 200 pessoas que se inscreveram porque de alguma forma, algum dos vídeos tocou a vida dela. Então seja mais um. Ajude-nos a chegar a esses 200 inscritos. Que para mim é muito importante, porque eu agradeço muito a Deus todos os dias pela graça de poder falar a todos abertamente sobre as verdades que o homem esconde. Nós somos falhos e pecadores, sim, somos falhos e pecadores. Não existe ninguém puro, ninguém santo. O único que era puro e santo passou por aqui, mas foi rápido, breve, para nos salvar, para nos libertar, Jesus Cristo. Amém? Bom, gente, vamos então ao que interessa. Vamos falar sobre Jesus Cristo. Amém? Hoje eu não vou usar muito a Bíblia, porque eu quero tocar em assuntos aqui que eu já tenho em mente. O Espírito Santo já me falou claramente o que é para eu dizer aqui para vocês. Em primeiro lugar, eu quero dizer que nós vivemos hoje num mundo tão mentiroso que nós podemos sim perceber o quanto eu digo que este mundo é mentiroso. Por que mentiroso? Porque o homem, por ganância, para ter benefício próprio, olha só a frase benefício próprio que eu tanto uso, eles imputam palavras que fazem as pessoas ficarem escravas, fazem uma lavagem cerebral tão incrível que pessoas ficam escravas de coisas e situações e lugares e pessoas que Jesus nunca falou. Jesus, ele sempre foi bem claro quando ele disse principalmente, olha, se permanecerdes na minha palavra, serão meus discípulos. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Olha, como diz aí, né, o próprio Apocalipse, o fim dos tempos está chegando, nós estamos vendo os sinais aí. Mas o que me deixa muito mais triste é que nós estamos chegando ao final dos tempos e as pessoas correm para esses templos em busca de refúgio, sendo que esses templos que eu falo são os ministérios, serão os primeiros a ser colocados abaixo. Entendam por quê. Quando nós vemos pessoas indo para os ministérios, né, porque eu digo templos ou digo igrejas, não sei o que dizer, nós percebemos que as pessoas são embutidas ali porque muitas têm medo de não ter uma religião. Muitas dizem, não, eu vou ali porque ali aconteceu um milagre. Muitas dizem, eu vou ali porque eu creio que Deus há de me abençoar. Outras vão em busca da prosperidade pura. Outros vão porque é o passatempo preferido deles. Outros vão para aparecer, né? Chegam lá ou para cantar, né? Não vou falar louvar, porque... Ou vão para mostrar suas boas roupas ou seu bom carro. Sabe assim? Mas não vão por um principal motivo. Jesus Cristo. E quando eu falo sobre isso é por quê? Porque as pessoas misturam muito. Por exemplo,
Quando nós lemos no Testamento de Jesus Cristo ou no Novo Testamento as cartas de Paulo às igrejas, já existe algo muito equivocado em dizer que é obrigatoriamente algo que Jesus nos deu de estarmos dentro dos ministérios, dos templos. Aí você pode falar, por que você não gosta de falar igreja? Porque quando nós observamos a palavra igreja, quando nós vamos mais a fundo e vemos a tradução da palavra igreja, qual é a tradução da palavra igreja? Ir para fora, levar para fora, não trazer para dentro. Como eu já vi muitos pastores fazendo aquelas campanhas e trazendo outros pastores ou fazendo festas e falando assim, olha meu irmão, se você tem algum conhecido que não é crente, pior ainda essa palavra, traz para cá, traz essa ovelha perdida para cá. Bom, em primeiro lugar, porque quando Paulo fala sobre as igrejas são as pessoas, as igrejas somos nós. As igrejas são totalmente cheias do Espírito Santo porque somos nós. Quando eu vivo dizendo, eu estou fazendo um resumo de praticamente tudo que eu tenho dito nos últimos tempos. Quando nós falamos assim em ministérios, igrejas, ministérios, aí muitos não pregam isso que está aqui, que fala assim que Deus não habita em templos construídos por mão de homem. Ah, mas não, mas a minha igreja lá, o meu ministério foi construído. Não, a gente alugou. Gente, pelo amor de Deus. Aí o pessoal aluga o prédio ou constrói prédio. E aí cabe a você, por uma escravidão, uma lavagem cerebral, achar que você tem que pagar para sustentar aquilo porque você está ali dentro. É errado. Onde Jesus falou que era para abrir templos para adorar a Deus? Outro erro que muitos líderes colocam à frente das pessoas que é: não, nós precisamos estar nas igrejas para aprender porque Jesus entrava nas sinagogas para ensinar. Só que vocês já perceberam que quando Jesus entrava nas sinagogas para ensinar, ele saía depois, o mais rápido possível. Por quê? Ele só entrava nas sinagogas, ele só entrava pelas portas dos lugares para tentar tirar os judeus daquelas mentiras que eles viviam das leis e dos profetas e dos mandamentos. Jesus pregava a palavra dele, de Deus o Pai, para livrar as pessoas das mentiras embutidas por religiões, por leis e mandamentos criados por homens ou por outros deuses. E aí a gente vê as pessoas defendendo os seus ministérios. Porque eu sou da Assembleia de Deus Ministério tal, porque eu sou da Assembleia de Deus Ministério tal, porque eu sou da Universal, sou da Mundial, sou da Presbiteriana, não sei o quê. Presbiteriana tem uma renovada, antiquada, sei lá. E não tem nada a ver isso. E sabe por que as pessoas hoje querem dizer que tem uma religião? Porque isso se torna, como disse o pastor Luiz num áudio para mim, se torna uma muleta para as pessoas. Eu até peço desculpa aí você que está ouvindo, mas eu já ouvi muita gente dizer assim, pai, pastor, é o seguinte, eu vou lá na Universal, então fica na sua, cada um com a sua fé. Tudo bem. Eu não me importo, você tem sua fé, eu tenho a minha. Mas quanto legal ia ser se nós tivéssemos a mesma fé? Qual é a mesma fé? A palavra de Cristo. Porque a palavra de Deus o Pai veio através do Filho. E depois do Filho vieram os apóstolos, que tentaram ensinar aos homens aquilo que era verdade e os homens foram distorcendo para chegar onde estamos hoje. E o diabo foi ajudando, e Jeová foi ajudando, e os outros deuses foram ajudando. Temos que verdadeiramente parar com essa situação de temer a Deus, de achar que você tem que devolver para Deus, ou de fazer campanha que dizem assim que se você dar, você vai receber em dobro. Peraí, Jesus não veio por barganha, porque Deus o Pai não falou assim, olha, vocês estão cansados da vida que vocês estão levando, eu posso fazer o seguinte, ó, eu dou meu filho e vocês me pagam. Então, tipo assim, e aí vocês recebem o que tem para receber aí, para mudar de vida e vocês me pagam depois. Não!
Quando nós vamos em João 3,16, o texto todo mundo conhece, né? Mas já prestou atenção? Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha a importância desse texto. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, tá. Se ele deu o único filho, Jesus Cristo, por que o homem tem que colocar que você tem que devolver para Deus o que é de Deus? Então, peraí. Então a gente tem que devolver Jesus Cristo. Ah, não, mas Jesus morreu, ressuscitou e já está com o Pai. Não. Se você tem que devolver algo para Deus, é Jesus Cristo. Agora, algo que você tem que dar a Deus é o seu coração. Por quê? Vamos lá. Jesus, outro assunto também que vai fazer você se livrar dessa mentiraiada é: ah, pastor, mas Jesus, ele quer que a gente viva as leis, os mandamentos, porque ele viveu tudo isso. Gente, prestem atenção. Jesus, ele disse assim, olha, o próprio Jesus, no livro de João, ele fala o quê? As leis e os profetas foram até João. Porque dali para frente começa a ser pregado o evangelho da verdade, o evangelho de Jesus Cristo. O que dizer sobre isso? As leis e os profetas, os mandamentos, vão até João. Depois disso é pregado o evangelho da verdade, o evangelho de Jesus Cristo. Então, tipo assim, tá muito detalhado ali que o quê? Não tem mais mandamento e lei. Jesus morreu e ressuscitou por nós para que nós vivêssemos o evangelho dele. Por isso ele fala: se permanecerdes na minha palavra, se permanecerdes no meu evangelho, serão meus discípulos. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Aí, olham para mim e dizem assim: não, mas você não está entendendo. Quem não está entendendo são as pessoas que não conseguem deixar este véu cair definitivamente, olhar para Jesus e se converter a Jesus Cristo. Não mais viver o ministério da morte, não mais viver essas mentiras. Entendam. Enquanto a humanidade criar uma situação em que tudo é Deus, ah não, porque eu montei este ministério, porque Deus me ungiu. Gente, se a gente for analisar, todos nós somos ungidos de Deus, todos. Ah não, mas aquele lá ele não é pastor, ele não tem cargo. O ungido foi aquele lá que ele chegou no cargo lá de pastor, de... Gente, para, a unção de Deus, ela não depende, não é proveniente de um cargo. A unção de Deus, ela já recaiu sobre nós quando Jesus morreu naquela cruz. O sangue de Jesus Cristo foi vertido para nós e por nós. Tanto que quando o Espírito Santo me deu essa incumbência de trazer a palavra, o nome que me veio foi que inspire-se. Por quê? Porque a inspiração para viver nos foi dada através da mensagem de onde? E por isso que a cruz está vazia. Ele ressuscitou, ele nos aguarda para a vida eterna, porque todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. E nós vemos pessoas iludidas pela palavra de homens, dizendo que para ser salvas precisa disso, precisa daquilo, precisa de não sei o quê, precisa de campanha, precisa de dinheiro, precisa de jejum, precisa de não sei o quê. Gente, sacrifícios de tolo, digamos, né? Sacrifícios idiotas. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Entregar o seu coração a Deus, é só isso. E aí vamos mais longe lá, 2 Coríntios 3, versículo 3, quando Paulo deixa bem claro assim, ó, não mais os mandamentos. Olha, vamos lá prestar atenção de novo. Não mais os mandamentos estão escritos em tábuas de pedra. O que Paulo está falando ali? Não tem mais mandamento, não, 10 mandamentos lá que
Disse Moisés que foi lá ter com Deus. Nunca foi com Deus o Pai. Primeiro que Deus o Pai não se escondia numa nuvem de treva para falar com ninguém. Mas sim, escritas em tinta em tábuas de carne, que é o nosso coração. Que coisa mais linda! O Antigo Testamento, como o próprio Paulo fala, o ministério da morte. Por que Paulo fala que é o ministério da morte? Porque, gente, o Antigo Testamento é um testamento de maldições, de pessoas que viviam, eram abençoadas por um Deus que só abençoava alguns, e aí se você ia contra aqueles alguns, ele falava assim, não, vou matar você que está indo contra meu amado, meu ungido, meu escolhido. E olha só, vamos lá, vamos aprender mais um pouco. Eu falo para todo mundo o seguinte, olha, você já viu algum pastor pregar 2 Coríntios 3 inteiro? E nem em partes. Sabe por quê? Porque se ele pregar o que Paulo fala aqui, ou então outros textos que Paulo traz claramente, ninguém mais vai acreditar nele. Olha só. Como disse, né? Como eu disse para vocês. Mas vocês demonstram que são uma carta de Cristo. Aqui nessa versão é assim. Perdão. Resultado do nosso ministério. Escrita não com tinta, mas com o Espírito de... Tá mais bonita aqui. Escrita com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Então é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos. Olha só, você vê, Paulo falando, né? Que nós não podemos reivindicar nada através daquilo que a gente fala, que a gente vê muito nego falando assim, eu sou ungido de Deus, eu tenho teologia, eu sou sábio, eu posso reivindicar. Não, não pode, não pode. Pelos próprios méritos da pessoa, não. Ah, porque eu estudei, porque... Não, pelos próprios méritos, não. Mas a nossa capacidade vem de Deus. E por que a nossa capacidade vem de Deus? Tô suando, né, gente? Porque quando Jesus fala lá sobre o Consolador, o Espírito Santo, ele fala o quê? O Consolador, o Espírito Santo que vos deixarei, ele vos ensinará e fará com que você se lembre de tudo aquilo que eu disse ou fiz. Então a capacidade vem de Deus através de quem? Do Espírito Santo. Se você pergunta ao Espírito Santo, ele te responde. Você ora, ele vai te dar discernimento, ele vai te dar visão da graça para conseguir ler de uma forma diferente a palavra, não só ouvir. E vamos mais adiante, ó. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, o Novo Testamento. Não da letra, das leis, nem dos mandamentos, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Olha só, gente. Ah, os 10 mandamentos, tudo que está escrito ali mata. E mata mesmo. Ah, meus 10 mandamentos é uma bênção, não isso, não aquilo. Mas foi escrito por um Deus que matava os outros. Que, como eu disse no último vídeo de dízimo, que chegou a cobrar do povo, vocês estão me roubando. Oh. Aí depois no versículo 7, aí por fim eu acabei pregando aqui, 2 Coríntios. Na minha Bíblia tem o subtítulo a glória da nova aliança. A glória do Novo Testamento. Olha só. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Olha só. O Antigo Testamento, escrito em letras em pedras, era um ministério conhecido como ministério da morte. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do esplendor do seu rosto, ainda que desvanecente.
não será um ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Os israelitas olhavam aquilo como, nossa, uau, Deus, Moisés é incrível. Moisés fala com Deus, ó, ele subiu lá no monte para falar com Deus, lá na nuvem de treva. Aí desceu com as 2 tábuas lá de pedra lá. O que está escrito aqui? Quanto mais glorioso não será o ministério do Espírito? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Jesus, ele foi bem claro dizer que nos justificou, não nos matou. Pois o que outrora foi glorioso, a antiga aliança, os mandamentos e as leis, agora não tem glória em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Por quê? Tudo aquilo do Antigo Testamento findou. E quem permanece? Jesus Cristo. A palavra dele, o amor dele, os ensinamentos dele. Mas a humanidade prefere viver no ódio, na raiva, na ganância. Vou passar em cima porque eu quero cargo. Ah, porque o outro é ruim. Porque o outro é ruim. Gente, aí depois você quer que Jesus te abraça? Ah, porque eu vou, porque eu faço. Não, porque eu faço. Porque eu vou, porque eu faço. Vai! Vai, pode ir. E aí você não vive a palavra que está aqui, ó. E por exemplo, portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. E qual confiança? Se Jesus falou assim, ó, toma um tapa na cara da outra face. Ah, não, mas pensando bem, não vou confiar nisso não, porque se eu tomar um tapa no lado vai doer, eu vou dar o outro no cara. Qual a sua confiança em Cristo? Ah, porque eu tenho uma dificuldade, mas acho que eu vou fazer por mim mesmo. Qual a sua confiança no ministério que está fazendo você permanecer? Não somos como Moisés que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o esplendor que se desvanecia. Paulo quer dizer aqui, ó, nós não precisamos colocar um véu no rosto para mentir, como Moisés fazia. O que Moisés não queria era que as pessoas percebessem que tudo ali iria acabar por causa de Jesus Cristo. Na verdade, a mente dele se fechou, como a gente vê até hoje. O povo nos templos, nos ministérios estão com a mente fechada. O cara começa a pregar Mateus, daqui a pouco ele vai lá em Reis. O cara tá lá em Coríntios, em Paulo, ele vai lá no... Paulo falou aqui, o ministério da morte é diferença. Aí o cara tá pregando de Paulo e vai lá no Antigo Testamento. Imagina que Paulo deve falar assim, meu Deus, Jesus, deixa eu ir lá. Pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. O que é antiga aliança? Novo Testamento, gente. O Velho Testamento. A antiga aliança das leis, os mandamentos, os profetas, era e é até hoje, permanece por causa desse véu. E não foi retirado porque é somente em Cristo que ele é removido. Eu tenho outra tradução que fala assim, e só será removido quando se converterem a Jesus Cristo, que eu acho que é melhor. Porque é muito forte, assim, nossa, eu preciso me converter a Cristo. Porque o cara tá lá pregando aquelas maldições do Antigo Testamento, falando, em nome de Jesus. Você fala, cara, você vai colocar o nome de Jesus nesse monte de mentira, nesse ministério da morte? Jesus veio pra vida, você vai ficar pegando, falando que é em nome de Jesus lá no ministério da morte? E você vai me questionar ou vai questionar Paulo? Você vai ter capacidade de falar assim, meu pastor tá... Você vai questionar Paulo no que ele fala? De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Tá aí. Semana passada, nesse último vídeo que eu falei do dízimo, quando eu ouvi o pastor lá do ministério conhecido, vou falar, tá? Da Onda Dura, uma igreja bem jovem, hein? O cara falando, então, irmãos, né? Porque a gente precisa pagar o aluguel, então que
você tem que continuar ofertando, dizimando. O cara não fala nem generosidade, ele fala que você é obrigado a pagar o aluguel. Aí ele tava falando de Mateus e foi lá em Êxodo, cara. E sabe o que ele foi falar em Êxodo? Num texto aí que, não me pergunte porque eu não conheço nada praticamente do Velho Testamento. Falando assim que lá em Êxodo fala assim, que nós somos obrigados, porque é um pacto. Que pacto? Estou fazendo pacto com o diabo. Mas quando alguém, aqui tem a palavra converte, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Olha aí. Quando alguém se converte ao Senhor Jesus Cristo, o véu é retirado. Como aconteceu comigo. E hoje eu conto para todo mundo que o véu foi retirado e eu só não fui morto ainda nessa terra porque o véu foi retirado. Porque tudo que Jesus ensina, por exemplo, mansidão, paz, a minha paz os deixo, ame a Deus, resiste ao diabo que ele fugirá de vós. Para que eu vou ficar arranjando confusão, por exemplo, na rua? Às vezes eu tô dentro do carro, eu falo assim, ai meu Deus, que esse cara fez isso aí. Eu extravaso ali dentro do carro, mas não parto para ignorância. É assim que tem. Quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está? Onde está? Perdi. E onde está o Espírito do Senhor? Ali há liberdade. Liberdade do quê? De você andar tranquilo, em paz. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Aí aqui muitos pregam assim, segundo a sua imagem e semelhança. Não! Quando fala que a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados, é a imagem daquilo que nós vimos na cruz, ele morrendo na cruz. E na ressurreição, quando ele sobe aos céus ali naquele momento. Gente, quando Jesus fala, permaneça na minha palavra, aonde é difícil você entender isso aqui? Só é difícil porque você está com o véu no rosto ainda. Por exemplo, você vai na Universal, os caras ficam pregando assim, olha, você vai lá, pega o teu salário, você tem que dar primícia aqui na igreja. Aqui na igreja. Mas aí fala que é para Deus. E ainda fala que é em nome de Jesus. E fica embutindo nas pessoas que se ela não fizer isso, ela está errada. Ela não tem salvação. Ela está perdida. Jamais. Por isso eu falei no começo, nós não podemos viver os ministérios. Nós não podemos viver dentro dos templos construídos por mão de homem. Você sabia que a ceia você pode fazer na sua casa? Aí se você que é de algum ministério, algum pastor, alguma coisa, tá falando assim, lá, eu não acredito que tá falando isso. A gente tem que fazer a ceia na igreja. Errado. Quando Jesus disse que para que pudéssemos estar em comunhão com Ele, era necessário estar numa igreja. Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Vamos lá ler um pouquinho da palavra que fala sobre a ceia? Vamos lá? Vamos lá então, vamos lá falar sobre a ceia. Olha lá. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17 diz assim: entretanto, nisto que vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Olha só. Por que Jesus fala assim? Quando o pessoal está junto, em vez de fazer o bem, fica um falando mal do outro, faz panelinha. É assim nos ministérios, sabia? É assim, você sabe disso. Aí o grupo de louvor, aí o grupo de oração, aí o grupo das senhoras. Gente, pelo amor de Jesus Cristo, cara. Aí, tá falando aqui, ó, palavra. Em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês e até certo ponto eu creio. Olha só, Jesus falando isso, olha. Quando vocês estão na igreja, eu sei que há divisões entre vocês, as panelinhas. Olha só, gente, presta atenção. Pois é necessário que haja divergência de vocês para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Por quê? Aqueles que não participam das panelinhas e que conhecem a palavra,
Esses são os escolhidos. Não aquele que fez teologia, que foi ungido pastor. Não. E indo mais à frente, a gente começa a entrar na ceia, quando ele fala no 23, pois recebi do Senhor que também entreguei a vocês, o quê? Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, o seu corpo. E tendo dado graça, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Façam isso sempre que comerem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Olha só. Não, você não pode porque você está no pecado. Ó, irmão, se você está no pecado, você não faça parte da ceia. Errado. Vamos ler de novo. Portanto, examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Mas o que está dizendo aqui? Olha, se examine, tá? Coma do pão e beba do cálice. O que aqui Jesus está dizendo? Olha, antes de você colocar o pão e o suco de uva, o vinho na boca, você fecha os seus olhos e examine-se do que você está pecando, quais são as suas falhas, do que você quer que ele possa, através da comunhão dele, agir no seu espírito. E ele diz, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por quê? Se você não tivesse discernimento de que você tem que, naquele momento, pedir perdão e estar buscando, na comunhão com o Senhor, pelo corpo e pelo sangue, uma reestruturação da sua vida, está perdido. Mas você tem que fazer, você tem que comer do pão e beber do cálice de suco, do vinho. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Olha que clareza. Por causa dessas mentiraiadas aí que os líderes pregam, por falta de discernimento deles também, porque eu acho que eles não entendem. O véu sobre o rosto impede. Muitos, no dia da ceia, nem vão na igreja, para começar. Porque sabem que vão ser impedidos de cear. E aí, o que acontece? Você fica fraco e doente. E dormem. Muitos já dormiram, que morreram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Olha só. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Gente, a palavra é incrível. Olha só. Versículo 34 fala assim, ó. Se alguém estiver com fome, come em casa, para que, quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, darei instruções a vocês. Se você tiver fome de ter a comunhão com Cristo, come em casa. Simples assim. Mas você pode ceiar, sim. Você pode e deve. Mas eu não vou falar mais nada. O intuito deste vídeo é alertar você sobre essa papagaiada e ainda utilizando o nome de Deus, o Pai de Jesus Cristo, em meio a tantas mentiras. E principalmente, as leis, os profetas, os mandamentos foram até João. De João para frente é pregado o evangelho da verdade de Jesus Cristo. Então nós somos livres. Amém? Então se você é livre como eu, se você é conhecedor da palavra,
Se você quer ser discípulo, basta entender o que está na palavra. Você não precisa seguir a teologia que os homens imputem para viver com Jesus Cristo. Entregue apenas o seu coração a Ele. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não deixe mais que os mandamentos e nada mais estejam escritos em tábuas de pedra, mas com tinta em tábuas de carne, que são os corações humanos. Amém? Bom, gente, agradeço a todos, né? Para você que já é inscrito, compartilha. Para você que está chegando agora, se você gostou do vídeo, compartilha. E se você quer se inscrever, inscreva-se. Falta um inscrito, apenas para chegarmos a 200. Não sei de quem vai partir, mas eu sei que no momento eu vou abrir lá, vai estar lá. 200. Amém. Tá bom, gente? Desculpe pelo vídeo um pouco longo, parece até um culto, mas era necessário, porque como eu digo, palavra, gente. Palavra. Tá aqui. Quer viver bem? Tá aqui. Quer sofrer pouco? Tá aqui. Quer ser salvo? Tá aqui. Não precisa você ficar dando absolutamente nada. Nem dizimar, muito menos dizimar e ofertar. Que benção você poder ofertar com generosidade a quem precisa, amém. Menos para ser salvo. Isso aí não é obrigatoriedade, não. Esquece isso. Esquece isso. É simples. Jesus é simples. E como disse a palavra que eu disse lá no dízimo também, Jesus era rico, porque ele era filho do rei. Se fez de pobre para nos enriquecer. Então seja enriquecido na palavra. E não enriquecido por esse monte de besteira que ouvimos por aí. Amém? É isso aí, gente. Deus abençoe a todos. Graça e paz. Hoje é quarta-feira, estamos no meio da semana, mas eu espero que vocês fiquem bem até o final de semana. E aí, quando for eu chamado pelo Espírito Santo para trazer outro vídeo, eu virei aqui para trazer para vocês. Amém? É isso aí, gente. Deus abençoe. Por favor, vejam esse vídeo até o final aí, tá? Porque eu tenho certeza que vai fazer com que você se converta definitivamente a Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, graças e paz e valeu. Até mais.